feliz porque nós estamos às tuas mãos. É no nome de Jesus que nós oramos. A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Levíticos, capítulo 6, versículo 8 em diante. Deus está neste lugar. Aleluia, eu creio. A presença do Senhor é real. Aleluia. O ambiente é diferente. Hoje é o 7º dia de campanha. E grandes coisas tem feito todo poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Leiamos a palavra do Senhor. Levítico capítulo 6, a partir do versículo 8. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você pode repetir este versículo comigo nessa noite? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Podemos assentar glorificando e adorando aquele que reina, aquele que merece a nossa Aleluia! a nossa exaltação. Amados, tudo pode faltar no ano de 2017, só não pode faltar a presença dele na nossa vida. Essa noite eu quero falar debaixo de um tema: 5 coisas que não podem faltar em 2017. E se você veio nessa noite para receber, aguça os seus ouvidos e não perde tempo, porque eu tenho pouco tempo para ministrar e eu preciso falar tudo que Deus me deu para falar. Aleluia! Eu não posso voltar para casa levando nada comigo, então eu preciso falar aquilo que Deus me deu para falar, e eu quero compartilhar com você. E eu tenho certeza que alguém aqui nessa noite vai sair daqui envolvido pela glória de Deus neste lugar, porque já tem fogo que está acendido, já tem altar que está aceso, já tem sacrifício, e a presença dele nos envolve nessa noite. Aleluia! A primeira coisa que não pode faltar no ano de 2017 é sacerdote. Olha para o irmão que está no celular e diz assim: sacerdote. Sacerdote. E quem é o sacerdote? É só o pastor Josias? É só os pastores? Não. Pedro ele escreve dizendo assim: vós sois sacerdócio real. Aleluia. Quem? Eu, você. Aleluia. Nós somos os sacerdotes. E quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que é responsável pelo altar. Ele tem que cuidar do altar, ele tem que cuidar da limpeza do altar, ele tem que cuidar do sacrifício. Ele é o sacerdote. E Deus dá uma ordem a Moisés, dizendo: Moisés, diz a Arão e aos seus filhos a respeito da oferta de holocausto. E ele repete 3 vezes nesse texto. Se você for ler do versículo 8 ao 13, ele repete 3 vezes que o fogo tem que estar aceso sobre o altar e não pode se apagar. E isso é uma tarefa do sacerdote. E tem alguém aqui que ainda não entendeu que é o sacerdote dentro de casa, que é o sacerdote que precisa se levantar e manter o fogo aceso no altar. Mas para que haja sacerdote é preciso que tenha um altar. E aí está outra coisa que não pode faltar em 2017: altar. Olha para o seu irmão e diga: tem altar aí? Tem altar aí? Meu Deus. Dizendo: rogue, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo,
sacrifício. A terceira coisa que não pode faltar em 2017 é sacrifício. Do que adianta ter um altar se não tem um sacerdote que zele por ele e se não tem um sacrifício para ser oferecido? O texto em questão, ele fala sobre o sacrifício do holocausto. O holocausto é aquela consagração pessoal, é aquela oferta que precisa ser totalmente queimada. A ordem é essa, que o holocausto tem que ser queimado durante a noite toda. Toda a oferta tem que ser queimada, não pode sobrar nada. Mas tem uma coisa que sobra quando o holocausto queima. O que? Cinza. Quando o holocausto queima, só tem uma coisa que sobra, é cinza. Meu Deus. Nós já estamos há 7 noites em cima do altar, queimando o nosso holocausto. Aleluia. Aleluia. E já começaram a surgir as primeiras cinzas. O que é isso, irmã Nerli? Eu já vou explicar. De repente o Espírito Santo de Deus começa a tomar o teu coração e a tua mente e te faz lembrar de algumas cinzas que estão sobrando aí no teu altar e que precisam ser retiradas. Deus está claro que 2017, Deus tem bênção para a sua igreja, Deus tem bênção para a sua vida, mas tem algo que pode atrapalhar o agir de Deus, que é eu. Só eu posso atrapalhar o agir de Deus na minha vida. Só você pode atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Portanto, você como sacerdote, você é o único que pode retirar essas cinzas de sobre o altar. Aí o Espírito de Deus está falando contigo e te faz lembrar que durante 2016 você teve um probleminha que não resolveu. Você virou um ano e não pediu perdão para quem deveria pedir. Não se retratou com a esposa, não se retratou com o esposo, não se retratou com os filhos, não se retratou com aquela irmã que passou te perseguindo o ano inteiro. E agora você está aqui há 7 dias fazendo uma campanha. E o Espírito de Deus me traz aqui nessa noite para dizer para você: tu és um sacerdote, tu tens o altar, está queimando o holocausto há 7 dias, mas é necessário tirar cinza, porque cinza impede fogo de queimar. E se você não está sentindo esse tipo de Deus na tua vida aí, tem holocausto sendo queimado e tem fumaça subindo. Aleluia! 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 Se prepara, porque nessa noite Deus vai te trazer à memória coisa que você talvez tenha esquecido e que está te atrapalhando de prosperar, de vencer, de prosseguir, de ganhar batalhas, mas não tem para ninguém. 2017, Satanás vai ocupar o lugar dele de direito debaixo dos teus pés e tu vai ser mais do que vitorioso, porque essa é a promessa de Deus para a tua vida. Aleluia! Aleluia! O holocausto está queimando. Logo eu entendo que o sacerdote, quando ele chega diante do altar, ele troca de roupa, ele veste seus calções de linho fino, ele veste a sua túnica de linho fino e ele vai até o altar e afasta a cinza, tira a cinza do altar. O que é isso, irmã Nerli? Só reconhece que a cinza precisa ser tirada quem se veste de santidade. Só reconhece que precisa tirar cinza quem está queimando o holocausto a noite inteira. Só reconhece que precisa tirar cinza quem está 7 dias vindo para a igreja e não sente cansaço e sabe que o Espírito está falando com você e você entende que precisa tirar a cinza, porque ainda precisa continuar queimando o holocausto, ainda precisa continuar sacrificando. Mas ele veste as suas roupas de linho que representam a santidade, ele afasta a cinza e depois ele vai lá, tira suas roupas de linho, veste os seus trajes habituais, volta e pega aquela cinza que ele separou e agora leva aquela cinza para o lado de fora do alojamento, para um lugar puro. Aleluia! E eu falo
roupas, ele está assumindo a culpa. Ele está se vestindo de quem ele é de verdade. Ele está vestindo a sua roupa, está assumindo a culpa. O que é isso? É aquele momento que você fala: eu não fiz nada, eu não ofendi, eu não falei, eu não critiquei. Mas o Espírito Santo te diz assim: que a Bíblia é diferente, com a lógica de Deus é diferente. Quem precisa se humilhar é aquele que foi ofendido, não é o ofensor. E quem está queimando o holocausto, e quem já reconheceu que é sacerdote, e quem tem santidade, ele veste as suas roupas de humildade. Ele vai te dar um tapa na cara do diabo e diz: me perdoa em nome de Jesus. Eu quero orar nesse céu com você. É a sua culpa. Aleluia. É a sua culpa. Eu visto as roupas de humildade, é a sua culpa. Aí ele tira a cinza e ele leva para fora do alojamento. O que é isso? Para um lugar puro. A partir de hoje o meu pecado não vai mais contaminar ninguém. A partir de hoje a minha vida não vai ser mais motivo de fofoca para ninguém. A partir de hoje eu estou lançando essas cinzas para fora. Eu estou arrancando, eu estou jogando fora da minha igreja, eu estou jogando fora da minha casa, eu estou jogando fora da minha vida, eu estou jogando fora das minhas amizades. Oh, glória, aleluia. Aleluia. A partir de hoje, essas cinzas, esse pecado não vai mais corromper ninguém. Ninguém vai mais me olhar e vai me julgar por esta aparência. Vai entender de que Deus está no controle da minha vida. Oh, glória, aleluia. Aleluia. O apóstolo vem escrevendo e diz assim: se há alguma coisa na tua vida que escandaliza o teu irmão, é melhor que tu não faça. E tem crente escandalizando muito a vida do outro, está dizendo assim: eu não estou nem aí, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Pega essa cinza, lança para fora da tua vida. Não deixa ninguém contaminar com o teu pecado. Não deixa ninguém perder o seu pecado. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você tem responsabilidade sim pela vida desse irmão que está do teu lado. Você tem responsabilidade sim pela vida desse irmão que senta no teu lado. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim: vamos vencer 2017 juntos. Vamos vencer 2017 juntos. Vamos pegar a cinza e vamos jogar para fora. Vamos pegar a cinza e jogar fora. Vamos vencer 2017 juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Isha, Deus, Glória a mandai a séria, mandarai. o Espírito de Deus te convoca nesta noite a vestir as suas roupas de humildade, pegar essa cinza e lançar fora. A partir de hoje, ninguém mais se contamina com o teu pecado. A partir de hoje, ninguém mais tem respaldo para pecar por causa da tua vida, porque as cinzas estão sendo arrancadas. Aleluia, porque ele está neste lugar. Aleluia. A quarta coisa que não pode faltar em 2017: lenha. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz: lenha. Lenha. Só para ver se você está ligado. Qual é a primeira? A Sacerdote. segunda. A terceira. A quarta. Lenha. Depois dele lançar a cinza, depois dele jogar a cinza para fora, ele volta e ele precisa arrumar lenha no altar. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui que já faz tempo que não carrega lenha? Tem alguém aqui que já faz tempo que não carregou mais lenha? O que é isso, Malemir? Na nossa vida espiritual, no nosso altar espiritual, só tem 3 tipos de lenha que não deixa o fogo apagar: oração, jejum e palavra. Não dá para vencer em 2017 se não abastecer o teu
Mas se eu volto para casa e se eu continuo abastecendo meu altar, se eu continuo orando, se eu continuo comendo esta palavra, jejuando, não tem para ninguém. Todos vão olhar de longe, vai ver que no teu altar tem fogo. Todos vão olhar para você e vão dizer: tem fogo na vida dele, tem fogo na vida dela. Esse é o cara aí, tem fogo, tem holocausto queimando dia e noite, e o fogo está constantemente aceso. Aleluia. Quinta coisa que não pode faltar em 2017: fogo. Aleluia. O fogo de Deus, ele tem 3 características: ele purifica, ele consome e ele destrói. E esse fogo não pode faltar no nosso altar. Esse fogo não pode faltar na nossa vida. Moisés dá a ordem a Arão e aos seus filhos sobre a lei do holocausto. Mas 3 vezes ele tem o cuidado de repetir: e o fogo deve permanecer aceso em cima do altar. Fica de pé comigo. Poxa, agora que eu vim pra cá. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: como é que está teu altar? Aleluia. Fogo é a evidência da presença de Deus. E se a presença dele está aqui nesta noite, é porque tem fogo. Há um ditado popular por aí que diz assim: aonde tem fumaça tem fogo. E missionária Joelma, que tem muita fumaça, porque eu estou ouvindo muita glória a Deus e aleluia. E tem glória que está subindo e tem fogo que está descendo. E tem glória que está subindo e tem fogo que está descendo. E tem altar que está fumegando aqui, porque tem sacerdote que já entendeu que ele não pode deixar o fogo apagar, que ele não pode deixar o fogo apagar. É a consagração pessoal. Pode
não tem lugar para o inimigo este ano, não tem lugar para a imoralidade, não tem lugar para a fraqueza, não tem lugar para o desânimo, mas há lugar sim para o Espírito de Deus, para a ação do Senhor, para a glória de Deus. Há lugar sim para Deus na tua vida. Recebe isso, guarda isso, porque isto é lenha, isto é altar. Grande é a mão do Senhor na vida do seu povo. Eu quero ministrar nesta hora com a bênção de Deus na tua vida, na vida da tua casa e na vida do teu lar. Eu quero dizer o seguinte, amados: Deus me fez ver como alguém que se esconde da chuva. Deus manda a chuva é bênção. A Bíblia diz que Deus manda a chuva para todos, para os bons e para os maus. A chuva vem para beneficiar a todos, assim como a mão de Deus está aqui nesta noite para operar na vida de todos, sem distinção, sem separação. Deus está aqui nesta noite. Agora entra na presença de Deus, larga a intimidez com Deus, seja crente de verdade, entrega a tua vida na mão dele de verdade, entrega a tua vida na mão dele de verdade. A tua casa é do Senhor Jesus, o teu lar é do Senhor Jesus, os teus filhos é do Senhor Jesus. Te entrega a Ele, cai aos pés dele, e Ele vai continuar a obra que Ele tem iniciado.